Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Dá vontade de ficar cantando mais, né? Aleluia, Jesus. Está tão gostoso. Quem está achando gostoso? Aleluia, Jesus. É muito bom, né, irmãos, louvar o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Mas o Senhor tem um pão para nós comer nessa noite, né? Aleluia, Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia, aleluia, em 2 Coríntios, capítulo 2. Aleluia, Jesus. Fiquei sabendo que eu ia dar um ensinamento bem de tardinha, né? Aleluia, Jesus. Mas o Senhor é maravilhoso, né? Eu não cheguei. Na verdade, eu nem senti muito de fazer nenhuma anotação de versículo, não. Eu falei assim, Deus vai me conduzir, Ele sabe todas as coisas, né? Aleluia. Os irmãos colaborem comigo. Aleluia, Jesus. Para encontrar os versículos. Aleluia, Jesus. Glorificado é o nome do Senhor. 2 Coríntios 2, versículo 10. Aleluia, Jesus. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Vamos ler. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Aleluia, Jesus. Vamos pedir ao Senhor para falar conosco. Senhor, fala conosco nesse momento, meu Pai. Oh, meu Pai, Tu és o Deus que contempla todas as coisas, sabe, meu Pai, todas as coisas, meu Pai, porque o Senhor é o Pai da sabedoria. Oh, Senhor, dá-nos de comer, meu Pai, do maná do céu. Oh, meu Pai, nos ajuda agora, nos orienta, Senhor. Oh, meu Pai, pelo poder da Tua palavra, Senhor, que é tão ampla, meu Pai. Oh, Senhor, Seus olhos são como chamas de fogo que contempla todas as coisas. Oh, meu Pai, é capaz de nos orientar, meu Pai, é capaz, meu Pai, de nos conduzir, meu Pai. Nessa hora eu Te peço, Senhor, que o Senhor, meu Pai, abre o ouvido do Teu povo. Senhor, abre a mente do Teu povo, abre o coração do Teu povo, meu Pai, o nosso coração, para que nós possamos receber a instrução da Tua palavra. Oh, meu Pai, como a palavra de Provérbio, meu Pai, fala, o que vendo recebi instrução. Oh, meu Pai, sela a instrução no nosso coração nessa noite, para que a partir de hoje, meu Pai, através do ensinamento da Tua palavra, nós possamos tornar mais sábios, mais prudentes, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus, glorificado é o nome santo do Senhor. Irmãos, na verdade, aleluia, Jesus, o Senhor tinha colocado um pouco, né? Aleluia, desse assunto no meu coração. Aleluia, Jesus, no dia de ontem, no domingo também. Aleluia, Jesus. E aí, quando eu fui pedir a Deus um ensinamento, aí, aleluia, Jesus, na hora, essa palavra do versículo 11 veio ao meu coração. Aleluia, Jesus. Irmãos, aleluia, Jesus, né? A vida cristã, ela é muito ampla, Aleluia, o nosso viver com Cristo, ele é muito amplo, tem tanta coisa para a gente aprender. Aleluia, quando você pensa que você aprendeu uma coisa, o Senhor revela que você tem mais coisa para aprender. Aleluia, quando você vence um obstáculo, aleluia, o Senhor mostra que tem novos desafios, aleluia, para você vencer. Aleluia, Jesus. E a gente vai, né, como diz a Bíblia, de glória em glória, aleluia, rompendo em fé. Aleluia, se nós não ficarmos estéreis no conhecimento, a tendência é só ir desenvolvendo, é só ir abrindo a nossa mente. Aleluia, se a gente busca, aleluia, de repente a gente começa a buscar mais. Aleluia, se a gente tem um entendimento, começou a ter um entendimento que a gente não tinha, de repente a gente começa a ter um entendimento maior. Aleluia, Jesus. Se a gente louva o Senhor com o nosso coração, de repente parece que o nosso coração dilata um pouquinho mais. Aleluia, nós começamos a adorar o Senhor melhor ainda. Aleluia, se nós nos derramamos na oração perante o Senhor, de repente você percebe que o Senhor evoluiu um pouquinho mais a sua oração, a sua humilhação, e por aí vai.
Aleluia, Jesus. Irmãos, quando eu comecei a buscar o Senhor, aleluia, o Senhor começou a me dar certo entendimento, eu comecei com aquela sede de buscar Deus, orar, jejuar, ler a Bíblia. Aleluia, um dos primeiros pontos que eu tive de curiosidade de entender, por uma questão de necessidade, não é só para saber, aleluia, mas por uma necessidade, aleluia, eu comecei a perceber que Satanás, muitas das vezes, ele agia de forma terrível. Aleluia, muitas das vezes a gente começava naquele empenho, naquela graça, e de repente o diabo armava alguma coisa, a gente caía. Aleluia, a gente desanimava, a gente frustrava. Aleluia, e eu comecei a buscar do Senhor, Senhor, aleluia, me ajuda a ter discernimento, meu Pai. Aleluia, de como Satanás, aleluia, age. Aleluia, de como que ele faz. Aleluia, porque é uma pedra no sapato do crente, muitas das vezes. Aleluia, nós sabemos que Satanás, ele não tem poder contra o povo de Deus, porque Deus é maior. Aleluia, nós não podemos maximizar o poder de Satanás como se ele fosse, né, tão invicto e que nós não tivesse chances nenhuma contra ele. É verdade, nós não podemos subestimar o nosso adversário. Aleluia, porque sabemos que ele é terrível mesmo, ele pode nos enganar por nós mesmos. Aleluia, nós podemos ser enganados. Aleluia, Jesus, mas pelo Senhor, ele não tem poder sobre nós. Só que muitas das vezes, aleluia, nós vemos esse versículo aqui, aleluia, havia acontecido alguma coisa na igreja de Coríntios, aleluia, parece que alguém havia aborrecido, não sei como atitude ou o que foi, aleluia, se é o que ele registrou lá em 1 Coríntios, ou se era outro assunto, aleluia, Jesus, que aborreceu ele, aborreceu a igreja. E a Bíblia fala que o apóstolo Paulo escreve essa carta, aleluia, falando para que aquele irmão, os irmãos perdoassem aquele irmão, porque aquele irmão já tinha recebido muita repreensão, aleluia, de várias pessoas aí no versículo. Vamos ler aqui para os irmãos entender, para a gente começar o assunto. Vamos ler do 5 ao 8. 2 Coríntios 2, do 5 ao 8. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos, Basta ao tal esta repreensão, feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhes e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Amém. Aleluia, Jesus. Ele falou assim, não. Aleluia, basta ao tal uma repreensão feita por muitos, né? Então, essa pessoa aqui, aleluia, fez algo, aborreceu os irmãos, aborreceu o apóstolo Paulo, aleluia, Jesus, mas o que o apóstolo fala é que bastava ser repreendido, e ele foi bem repreendido por muitos, né? Aleluia, ele basta ao tal ser repreendido por muitos, aleluia, mas ele fala assim, mas vocês devem perdoar ele e consolar, para que ele não seja, aleluia, vencido, né? Devorado de demasiada tristeza, aleluia, Jesus. E aí ele fala para confirmar o amor, é aí que nós entramos. Ele falou assim, se alguém, quem perdoar alguma coisa, também eu. Aleluia, Jesus, nós temos que perdoar, ele falou, né? Para que não sejamos vencidos por Satanás. Aí ele diz assim, porque não ignoramos os seus ardis. Aleluia, foi esse trecho desse versículo que veio ao meu coração, porque não ignoramos os seus ardis. Aleluia. E você vai ver no apóstolo Paulo, aleluia, um profundo discernimento, aleluia, das ações de Satanás. Aleluia, um profundo entendimento, aleluia, daquilo que Satanás fazia.
Aí tem quem diga assim, mas a gente não pode ficar falando muito de demônio, a gente tem que falar de Jesus. Aleluia, exaltar o nome do Senhor Jesus. Mas como o apóstolo falou, nós não ignoramos o seu agir, não podemos ignorar. Aleluia, não podemos, porque ele é real. Aleluia, Satanás, ele é real. Aleluia, ele existe e muitas das vezes a gente ignora. Vamos dizer assim, irmãos, que uma grande parte, a maioria dos cristãos ignora os ardis de Satanás. Ignora. Aleluia. Sabe que o diabo existe, sabe que o diabo luta, sabe que o diabo é terrível, aleluia, sabe que o diabo engana, aleluia, mas muitas vezes ignora os ardis de Satanás. Aleluia. Não é pela nossa inteligência que a gente vai perceber o agir do diabo, aleluia, mas é pelo discernimento, aleluia, que o Espírito Santo nos dá. Porque ele é um ser com uma astúcia muito grande mesmo. Aleluia. Então, com a nossa carne, com o nosso entendimento, o nosso intelecto normal, a gente não tem capacidade nenhuma de discernir. Às vezes é tão sutil que ele faz, que parece coincidência. Tem coisas que Satanás faz tão sutil, mas tão sutil, que parece um simples imprevisto. Foi um imprevisto. Não foi imprevisto. Aleluia, foi o inimigo. Mas a gente olha e fala, foi um imprevisto. Isso acontece. Aconteceu aquele dia, aconteceu aquele outro dia. Acontece na vida normal da gente. Aleluia. Só porque aconteceu aquele dia, aconteceu aquele outro dia, e é um imprevisto, não significa que naquele momento também seja um imprevisto. Aleluia, Jesus. Isso aí às vezes a pessoa começa a sentir alguma coisa, até alguma enfermidade. Isso é normal. Eu estou sentindo isso aqui hoje, mas isso aqui eu sempre sinto. Aleluia, mas talvez naquele dia Satanás lançou em você, sabe por quê? Porque naquele dia Deus tinha um propósito. Aleluia. Naquele dia, aleluia, Deus queria fazer algo, Deus queria te enviar em algum lugar, sei lá, aleluia. Aí naquele dia, Satanás manda uma seta, porque aquilo vai te impedir e você vai aceitar. Porque você já está acostumado com aquilo. E naquele dia você não percebeu que aquele dia foi diferente, aquele dia não era como os outros dias. Aquele dia foi uma seta do diabo para te impedir. Mas a gente aceita. E a gente até pensa assim, não, isso é normal, é normal. Aleluia. E conforma rapidinho. Aleluia. E Satanás nos vence por um pequeno momento. Aleluia. Talvez ele não tenha aquela vitória total sobre a nossa vida, mas ele venceu. Ele queria te impedir e ele conseguiu. Aleluia. Ele queria embaraçar você e ele conseguiu. Aleluia, Jesus. E às vezes a gente ignora os ardis de Satanás. Aleluia. A gente ignora. Aleluia, porque muitas das vezes, irmãos, é muito fácil a gente ver Satanás em coisas que tiram a gente do sério, em coisas que nos prejudicam, em coisas que, nossa, embaraçosa, é terrível, causa mal. Aí você fala assim, você vai ver sempre o crente, nosso Deus, o diabo usou o irmão, nossa, me tirou do sério. Aleluia. Você vai ver o irmão falar assim, nossa, o diabo, nossa, eu ia conseguir aquele negócio lá, porque o diabo foi lá e me impediu. Aleluia, nossa, o diabo armou um laço, tudo que é terrível, aleluia, tudo que causa prejuízo para nós, aí a gente fala, foi o diabo. E muitas das vezes é ele mesmo, aleluia, é ele mesmo. Aleluia, Jesus, não estou dizendo que não seja, é ele mesmo. Mas tem coisas que nós não percebemos que é o diabo. Aleluia, principalmente algo que não causa tanto prejuízo. Aleluia, principalmente algo que a gente não está importando tanto. Aleluia, como você não está importando tanto, você acha que não tem problema, você não vê o dedo do diabo. Aleluia, principalmente quando o diabo arruma alguma coisa para você com uma justificativa muito importante. Aleluia, muito importante. Aleluia, aí não é diabo, aí é coisas da vida, aí é situações, aí são imprevistos. Aleluia, aí é coisa normal, é coisa banal, não tem dedo do diabo. Aleluia, Jesus.
E muitas das vezes, o inimigo, irmãos, muitas das vezes ele arruma tanto embaraço, aleluia, e a gente se deixa levar por não entender os ardis de Satanás. E ele é tão terrível que muitas das vezes ele lança um pensamento na sua mente, só que você não percebe que é um pensamento do diabo, que é uma coisa do diabo. Porque o diabo age de uma forma tão sutil, que você pensa que aquilo é você mesmo, que é a sua opinião, é porque você viu alguma coisa, é porque você entendeu daquela maneira e que você está pensando, você não percebe que foi uma seta que você ganhou, você não percebe isso. Valéria? Isso que você falou do Paulo, né, ter percepção, igual aquela jovem, né, que quando ele estava lá em Macedônia falava, né, esse é o homem de Deus, né? E se ele não tivesse percebido, para os outros ela está falando normal, mas ele já percebeu que tinha um espírito estranho nela, tinha um espírito estranho nela. Esses homens que vos anunciam o evangelho é filho do Deus Altíssimo, né? Se fosse um crente meio desligado, ele ia ser, glória, tá vendo Jesus em mim? Que delícia maravilhosa. Aleluia, Jesus, tá vendo Jesus em mim? Não sabendo que era o próprio Satanás falando na boca da mulher. Aleluia, falando na boca da mulher. Porque muitas das vezes o cristão fica tão disperso, irmãos. Aleluia, e ele não busca aprofundar, aleluia, no discernimento do Espírito Santo, para ele entender que às vezes o diabo está mexendo uma pecinha bem sutil que ele nem percebe que foi mexido. Aleluia, mas tem dedo dele. Aleluia, um pensamento. Às vezes a pessoa toma uma decisão, aleluia, e fala assim, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, faz um projeto, e aquele impulso, mas aquele impulso desenfreado, e ele não sabe que ele ganhou uma seta. Aleluia, que Satanás colocou um impulso no coração dele, justamente porque Satanás está para armar um laço para ele. Está para armar um laço para ele. Aí ele fica tão eufórico, não, eu vou fazer isso. Aleluia, isso vai dar certo. E não percebe que Satanás está empurrando ele para ele fazer justamente aquilo, porque Satanás já sabe, já armou uma casinha para ele ali. Aleluia, Jesus. E em inúmeras situações, irmãos, nós vamos ler, vamos procurar, acho que está em Crônicas, essa parte, que fala quando Satanás induziu, aleluia, é a parte que fala que Satanás induziu Davi a numerar o povo. Acho que é 1 Crônicas, né? No finalzinho, mais ou menos. É 1 Crônicas 21 e versículo 1 apenas. Então, Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Amém. Aleluia, Jesus. Davi, irmãos, um homem de Deus, um homem que consultava a Deus, né, para fazer todas as coisas. E nesse ponto aqui, por um momento, deixou-se levar, né, por um sentimento de soberba, aleluia, de querer ver a magnitude, o tamanho do seu exército, por um pequeno momento, aleluia, Jesus. E a Bíblia fala que tem um versículo que fala que Deus, né, aleluia, que foi Deus que induziu, mas Deus permitiu, porque Deus ficou irado com Israel, que a Bíblia vai dizer, aleluia, Jesus. E aí, aleluia, permitiu. Aleluia. E o diabo foi, a Bíblia fala assim, então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar o povo. Aqui, como que o diabo incitou Davi a numerar o povo? Já parou para pensar nisso? Acho que ele apareceu de chifre e tudo e falou assim, Davi, numera o povo, com um chifrão de todo tamanho. Aleluia. Davi, um homem de Deus, né, uma pessoa, né, se o diabo aparecesse e falasse com uma voz tenebrosa, numera o povo, aleluia, ele não ia fazer, aleluia, não ia mesmo. E aqui está dizendo que foi Satanás,
Mas quando você vê Davi dando ordem, tudo, você vê que Davi estava acreditando que a ideia era dele. A ideia era dele. Aleluia. A vontade de numerar o povo, de saber o número do povo, era dele. Aleluia. Ele não viu o diabo nisso. Aleluia. Ele não viu o diabo. Ele viu ele. É meu pensamento. Estou com uma ideia aqui. Aleluia, Joabe, de numerar o povo. Aleluia. E tal, porque eu quero saber. Vai lá e numera, conta. E que mal tem nisso, né? Aleluia, numerar o povo. Aleluia. E foi. Mas aí, quando Deus puniu ele, que aí que ele caiu em si do que ele fez, que foi grave diante do Senhor. Então, você está entendendo? Aleluia. Como que é sutil? Aleluia. Às vezes a gente nem pensa. Aleluia. Se você não estiver muito no espírito, aleluia, a gente corre o risco. Verdade. O versículo que a irmã leu, primeiro versículo, achei muito importante até o assunto que a irmã trouxe, porque Paulo ali falou, primeiro Satanás fez a pessoa pecar, a igreja, os irmãos vieram por Deus. Sim. E puniu. Sim. Mas Satanás poderia entrar na punição na hora que desprezou. Vão desprezar o irmão. Exatamente. Né? Quer dizer, ele usou tanto um para pecar. Isso. E aí o irmão ia ser vencido porque ia ficar muito triste, sentindo a rejeição dos irmãos. E os irmãos iam rejeitar. E ele ia cair, e aí ele ia desandar. Talvez não tenha nem força. Eu vou ficar nesse lugar, não. Estou sendo rejeitado. E os irmãos naquele pensamento, né? Não, pecou, tem que ser punido. Mas eles esqueceram que o diabo estava induzindo a eles a desprezar aquele irmão para acabar de destruir ele. Exatamente. Acabar de destruir o irmão. E neles também, né, com esse sentimento no coração, ia também, né, dar problema para ele. Exatamente. Porque o apóstolo falou assim, nós vamos perdoar para nós não sermos vencidos. Nós não sermos vencidos pelo inimigo. E aí ele fala assim, porque nós não ignoramos o seu agir. Agora você imagina a cara de Satanás na hora que Paulo escreve isso. Aleluia. Ele armando toda a emboscada ali, o trem fluindo e E o apóstolo Paulo, com o discernimento dele, fala, tem dedo de Satanás aí. Aleluia. Cuidado. Aleluia. Tem dedo do demônio aí. Aleluia. Nós temos que perdoar para não sermos vencidos, né? O irmão não vai ser vencido pela demasiada tristeza. E ele falou assim, nós não ignoramos os seus ardis. Justamente. E eu lembrei aqui da passagem de Jesus e Pedro, que logo depois de Pedro entregar uma revelação profunda, que o Pai revelou para ele, Pedro falou uma palavra que Satanás ia usar e Jesus repreendeu na hora, porque ele tinha o discernimento para trás de mim, Satanás. Vamos ler? Na hora ele repreendeu. É Mateus? Jesus viu quem estava falando, quem ia usar aquela palavra. 18, 16, 19, sei lá. Foi 17. 16, mais 17. 16, né? 16, deixa eu ver aqui. A partir do 17 até o 23. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém a padecer muito dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar no terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Tá vendo?
Aleluia. Pedro primeiro, né, no espírito ali, falou, aleluia, que ele era o Cristo, Filho de Deus, né? Aleluia, uma revelação tremenda. Aí na hora que Jesus começou a falar que convinha que ele sofresse, aí Pedro foi tomado por um sentimento humano, aparentemente, né? Aleluia. Ele, não, Senhor, tem compaixão de ti, que isso? Não deixe isso acontecer, não. Não parece uma coisa tão boba, né? Ele gostava de Jesus, não é? Não fica parecendo isso? Se você estivesse perto, você ia imaginar que o diabo estava usando aquela palavra de Pedro? Você não ia pensar assim, não, olha, o Pedro gosta tanto de Jesus, né? Aleluia, ele gosta tanto de Jesus que ele está falando, não, Senhor, tem misericórdia de ti, Senhor, né? Nossa, e tal, fica parecendo que Jesus, né? Ele amava muito Jesus e estava querendo poupar para proteger Jesus. Não, Senhor, que isso, não coisa assim, não. Aleluia. E de repente aí você ia ficar assustado na hora que ouvir Jesus falar, para trás de mim, Satanás. Você vai, que é isso? Que é isso? Aleluia. Né? Como é que você vai pensar? Nossa, o moço estava falando só um negocinho aqui, né? Tadinho, porque ele estava com dó de Jesus, e aí a pessoa acaba de falar uma coisa tão inocente dessa, e aí recebe uma palavra dessa, para trás de mim, Satanás? Ali, por quê? Porque o que Satanás promoveu, jogou uma pequena seta no Pedro naquela hora, para ele falar essa palavra, induzido pelo sentimento carnal dele, humano. Ali, de proteger o mestre, para poder, sabe o que essa palavra ia fazer? Induzir em Jesus, fazer ele recuar, entendeu? Fazer ele meio que ir para o lado, né, da sensibilidade, sentiva, nossa, é mesmo, aleluia. Não tem misericórdia de ti, e ele ficar abalado com esse sentimento e não cumprir a missão dele. Aleluia, abalado pelo sentimento por causa das palavras que Pedro falou. Por isso, não. Só que Jesus, irmãos, Jesus, né, ele identificava na hora a ação do inimigo. Aí quem estava perto não estava percebendo, ninguém estava notando que tinha ação do diabo, uma palavrinha tão bobinha, parecia tão inocente. Mas Jesus identificou na hora, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Irmão Manuel? Exatamente. Usou. Não, expulsando Satanás. Não era o Pedro, né? Ele estava expulsando o demônio. O Pedro, coitado, ele não estava nem entendendo o que estava acontecendo. Ele nem não foi premeditado, né? Não foi assim, uma pessoa que já tem um problema astuto, aí ele foi lá, o diabo aproveitou e usou ele, igual o Judas. O Judas era diferente, porque o Judas, ele já era complicado. Ele já tinha uma natureza estranha, então era fácil para o diabo usar ele, porque ele dava lugar. O Pedro foi um momento de distração ali, não estava nem entendendo o que estava acontecendo. Exatamente. Se bobear, o diabo até lança isso no pensamento da pessoa. O próprio diabo lança isso no pensamento da pessoa. Jesus xingou ele, né? Chamou ele de Satanás. Era o Satanás. Não tinha nada a ver com Pedro. Ele estava repreendendo o Satanás que pegou aquela palavra de Pedro para gerar um sentimento em Jesus, para Jesus recuar, né? Sentir medo, vir uma sensibilidade e falar, nossa, é mesmo, nossa, eu tenho que morrer, né? Achei até interessante o que a irmã citou, porque agora irmão Manel, né? Dessa palavra, porque agora eu entendi uma coisa também. Porque o Pedro, ele não falou, eu tenho dó do Senhor, não. Uhum. Ele falou para Jesus ter dó dele mesmo. Exatamente. Para Jesus ter dó dele. Tem dó de ti, Senhor. Exatamente. E ele, como Deus,
Como é que, se ele, Não, então não vou se ele mesmo, não. pensasse nele mesmo e começasse a ter dó dele mesmo, ele pensa assim, ai meu Deus do céu, nossa, minha morte vai ser muito triste, Não vou né? fazer, não. Nossa, eu vou ter que enfrentar uma cruz, nossa, vai doer demais, entendeu? Nossa, vai ser muito terrível. Não, eu acho que eu não vou conseguir fazer isso não. Olha pra você ver. É. E ele precisava fazer, porque se ele Justo. não tivesse morrido, ai de nós. Aleluia. Ele precisava, era uma missão que Deus, o Pai, deu a ele. Aí não Justamente. tem dó de ti, Senhor. Ó, que palavra bonita, tem dó de ti, Senhor. Aleluia. Mas era maligna. Maligno. E você pode ver que Jesus não permitiu de forma nenhuma que Jesus falou assim: o príncipe desse mundo está chegando e ele não tem nada comigo. Eu não tenho nada com ele. Quer dizer que não aceitava nada, nada que feria a Satanás. Exatamente, né? Mas depois o próprio Satanás apareceu para ele, tentou ele ali, né? Aleluia, mas ele viu o diabo. E quando o diabo aparece para tentar nós, é que a gente não vê ele, né? Você não está vendo? Aleluia, você não vê o que ele está te induzindo ali. E ele apareceu para Jesus e falou: transforma essas pedras em pães. Mas ele pode também fazer a mesma coisa sem a gente ver ele. Vem um pequeno pensamento. Nossa, essas pedras poderiam ser transformadas em pão, não é? Acho que seria uma boa coisa. Isso também é ele. Aleluia. Só que de uma forma diferente. Valéria? Não, igual você estava falando sobre a questão de sentimento, igual Satanás encheu o coração de Ananias, né? Exatamente. Pensou que era ele mesmo, a Espírito falou: Ananias, por que deixaste Satanás encher o teu coração? Ler Atos 5, né? E aí, quer dizer, o diabo ele é muito astuto, irmãos. Muitas das vezes, ele usa até as próprias fraquezas do ser humano. Ele não brinca em serviço, não. Aleluia. A pessoa já tem um probleminha, já tem uma fraqueza. O que o diabo faz? Opa, que maravilha, já tem uma fraquezazinha ali. Posso usar, né? Aleluia, oportunista, né? Pode ler, Atos 5. Pode ler. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou ao pé dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste esse desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. Aleluia, Jesus. Porque encheu Satanás o teu coração? Aleluia, para que mentisses ao Espírito Santo? Aleluia, Jesus. Né? O Ananias provavelmente já tinha aquele problema que a gente sempre fala, né? Aleluia, querer manter uma aparência, né? Querer e tal. Aí, já sabendo da fraqueza dele, aleluia, o diabo foi lá e induziu ele. Aleluia. Com esse pensamento: nossa, vou vender essa propriedade aqui, mas eu vou pegar todo o dinheiro e dar para a igreja? Nossa, não vai dar certo não. Mas também se eu não fizer, né, os irmãos vão ficar pensando que o Barnabé falou. Os irmãos vão pensar assim: nossa, como que Ananias e Safira é pão duro, né? Eles não, mas Barnabé foi lá, vendeu, deu tudo e tal. E aí, não, já sei, a gente pode ir. Aleluia. Talvez ele já estava até com um sentimento de segurança, né? No coração, o diabo foi lá, deu a ideia. Aleluia. Vai lá, bobo, faz o seguinte: vende, mas fala que não fala o valor todo. Aleluia. Fala que você vendeu por um valor, pega aquele valor, dá para a igreja e o resto fica para você. Só que você acha que Ananias e Safira pensou que era o diabo que estava falando isso com eles? Aleluia. Era um pensamento. Aleluia. Era um pensamento e era uma ideia genial, né? Para eles, né? Genial. Aleluia. Só que não sabia que Satanás estava enchendo o coração deles. Bom, Manuel? Aham. É verdade.
Pelar, né? É verdade. Irmãos, tem hora que Satanás arruma tanta cilada, tão sutil, mas tão sutil, aleluia, que quando você percebe, você fez aquilo que o diabo queria, falou aquilo que o diabo queria que você falasse, alimentou aquilo que o diabo queria que você alimentasse. É verdade. Vai falar? Até um ponto interessante que a irmã mostrou nesse ponto aí do Ananias, é porque ele foi induzido pelo diabo. E o diabo julgou, como a irmã falou, ele julgou uma ideia. Mas a atitude de Ananias era dele mesmo. E por isso que essa atitude de Ananias era dele, né? Essa atitude de Ananias trouxe consequências. Porque senão eu falo assim, mas foi o diabo que fez. Trouxe consequências. Se foi o diabo, por que o Ananias morreu? Né? Que sacanagem, né? O diabo vai lá e faz, e eu que levo a culpa. O diabo faz e eu levo a culpa. Não, o diabo fez, mas você permitiu ele agir, né? Você deu lugar. E muitas das vezes até porque ele já tinha essa ganância, já tinha esse sentimento. Então foi fácil. Não teve muita dificuldade para o diabo. Ele já estava talvez com um propósito no coração, o diabo só deu a ideia. Aleluia, né? Juntar fome com a vontade de comer, vamos dizer assim. Aleluia, tem um ditado assim, tem juntar fome com a vontade de comer? Não tem? Então, quer dizer, já está, né? Só dá uma instigada. Tiago, vamos ler então. Pode ler. Ah, é verdade, a concupiscência, né? Pode ler. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebida, dá luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Tá vendo? Aleluia, Jesus. O diabo até pode induzir o homem a pecar, o homem a errar. Mas ele vai ser induzido por causa de quê? Por causa da própria concupiscência. E eu já falei isso muitas vezes, irmãos. Tem duas coisas que o cristão faz muito errada. Muito errada mesmo. Colocar toda a culpa no inimigo e nunca avaliar por que o inimigo está fazendo tanto. Assim, o inimigo é o inimigo, mas por que ele está tentando esse assim? Entendeu? Ah, não, mas o diabo me mandou uma seta, foi o diabo que fez isso, foi o diabo que fez aquilo, mas ele nunca assume a culpa dele. Tudo é o diabo. E muitas vezes pode ser mesmo, o diabo está agindo, mas o diabo está agindo em cima de quê? Por que Satanás está agindo? Né? Aí ele quer só falar, o diabo, ele não tem culpa nenhuma, inocente, né? Só o diabo. Aleluia. E outro erro que o cristão comete é não achar que as coisas é o diabo. Ah, tudo é diabo, tudo é demônio, entendeu? Aí ele começa, não existe isso não, tudo é demônio, tudo é demônio. Aleluia, claro, tem gente que acha que tudo é demônio, aleluia, e muitas das vezes não é demônio. E tem gente que acha que não é demônio e é demônio. Né? Aleluia. E para o diabo, irmãos, é uma vantagem, se vocês não imaginam. Como que é uma vantagem Satanás agir e a gente falar que não é ele? É bom demais para ele. Né? Ele está ganhando, uai. Ele está fazendo ali em oculto e você ainda fala assim, isso não é diabo não, ele, oba. Ó, que bom que ele pensa que não sou eu, que eu posso continuar agindo. E por que ele gosta de fazer as coisas oculto? Porque enquanto é oculto, você aceita. Se você acha que não é o diabo, você aceita. Você aceita, porque você acha que é natural, não é o diabo. Então, você aceita, ele pode continuar montado, fazendo. Entendeu por quê? Porque para você não é diabo, entendeu? É bom para ele. Porque na hora que é revelada as obras dele, aí você fala,
Opa, é o diabo? Então você está queimado em nome de Jesus. Aí ele tem que dar o fora. Ele não gosta, isso não é agradável para ele. É melhor ficar em oculto, que ninguém vai repreender, que ninguém vai lutar. É uma coisa levinha, às vezes, né? É verdade. É, bem. É, devagarinho. É porque, gente, pensa, vamos tentar imaginar, claro que a gente não vai conseguir na nossa carne, mas assim, imagina uma mente astuta, mais astuta, mais astuta. Você acha mesmo que Satanás vai deixar você perceber que é ele? Aleluia. Ele não é besta, não. A gente que é mais bobo que ele, se a gente for fazer alguma coisa, a gente é espertinho, né? Imagina o diabo. Imagina o diabo. Entendeu? Que é 1000, né? Não vou falar 1000, não, porque nem não pode numerar, porque ele é um ser espiritual, né? Ele vai deixar a gente perceber. Irmãos, toda ação que o diabo faz, ele oculta. Você vai ver uma pessoa sendo dominado pelo diabo, às vezes no mundo da prostituição, da droga, e o diabo às vezes dominou tanto a mente dele que você vai falar com ele assim, nossa, isso é o diabo. Aleluia, o diabo jogou você na lama, e ele fala, não, isso não é o diabo não, eu que quis. Eu estou aqui porque eu quis, essa escolha foi minha. Aleluia, eu estou aqui porque eu fiz. Ele nunca vai falar com você que foi o diabo não, é muito difícil. A não ser quando Deus começa a tocar ele, e ele tenta sair daquela situação e fala, nossa, eu estou preso pelo diabo. Aí ele vai perceber, mas normal, e principalmente quando a pessoa está gostando. Olha, principalmente, olha como que o diabo é tão sujo, irmãos. Ele aprisiona a pessoa, ele sugestiona a pessoa, né? Eles até falam muito de sugestionar na psicologia, quando a pessoa é induzida a fazer algo que o outro está querendo, mas ele pensa que é ele. Isso chama de sugestionar. Né? Sugestionou fulano, sugestionou, ele não percebeu. A ideia foi do outro, mas o outro vem camufladamente, lança a palavra, lança uma coisa assim, e o outro ainda pensa que a ideia foi dele. Ele pensa que o desejo é dele, ele pensa que ele decidiu aquilo por conta dele. Isso chama sugestionar. E Satanás faz isso. Aleluia. Ele promove tudo e muitas das vezes a pessoa gosta, às vezes ele faz a pessoa sentir uma sensação boa, né, naquilo que ele está fazendo. Então, se ele está sentindo prazer, é demônio. Demônio causa alegria, por acaso? Ele está todo feliz. Está feliz, feliz da vida. O demônio causa alegria. A gente pensa que demônio só causa coisa ruim. Né? O demônio só causa tristeza, dores, raiva, só coisa, sentimento ruim, sensação ruim. Não. O diabo camufla também, ele provoca sensação boa também. Jesus, que a palavra que está aqui, Jesus falou, né? Desligado aqui na terra, está desligado no céu. E está tudo caindo por isso. Exatamente. Né? E não vê demônio. Não, isso aqui é porque nós tivemos um problema, a gente não está entendendo, né? A minha personalidade não bate com a dele e tal. E muitas das vezes tem até obra de macumbaria agindo para o casal separar, mas ele não vê demônio, eles vê as pessoas. Porque não está entendendo. O diabo, às vezes, arrumando uma coisa, uma situação ali para gerar uma intriga. Por quê? Porque o diabo conhece a personalidade do José e conhece a personalidade da Maria. Ele fala assim, se eu julgar isso assim, fazer a Maria fazer isso, o José vai ficar nervoso. Aí eu posso julgar assim, fala com ela, José, isso, aquilo. Na hora que o José falar isso com a Maria já tem uma natureza desse tipo, ela vai reagir assim. Aí na hora que o José ouvir isso que ela falando, aí ele vai dar os pulos, aí ele vai fazer isso. Aí na hora que ele fizer isso, a Maria fala, eu quero separar. É tudo bolado. E aí a pessoa não vê diabo não, ele vê só a pessoa. Mas só que já aconteceu comigo há muitos anos já, né? Que eles fez uma obra para mim, mas eu não sabia que a vizinha nós combinava muito. Então, eu fui tomando ódio de mané assim, ó, que eu não gostava nem que eles chegassem perto de mim.
Aí teve um dia que foi o pastor, aqui é pastor mesmo na casa da Líria orar para eles lá, e Mané me chamou para mim ir. Mas eu fui numa rua, não canto nem outro, assim, não chega perto de mim não, hein? Aí quando chegou lá, eu nunca tinha visto o pastor lá do Edourado, que foi na casa do Totó, ele foi falando tudo assim, ó, que eu tinha ido no Esmeralda, tinha o sítio, tinha 2 porteiras, uma no meio, outra no começo e outra no meio, eles fizeram a obra para mim lá. Enfiou o nome meu de Mané no ovo e colocou dentro do formigueiro. E eu estava tomando ódio dele mesmo, sem nem gostar nem que chegasse perto de mim. Aí, E se antes de Deus revelar, se alguém te falasse com você que era o diabo, fala, não é o diabo não, é porque ele fez isso, porque ele fez aquilo, eu não sei o quê, né? Então, eu não tinha nem entendimento que era ser cristão, nem nada, né? Aí, mas era verdade, o diabo vai tomando as coisas devagarzinho, né? E quando a gente assusta, já destruiu o casamento, já destruiu a família, destruiu tudo. Destruiu né? tudo, induziu a pessoa, né? O Paulo? E falar também da Eva, né? O diabo Exatamente. dizendo, Vamos ler Eva. o da Eva. Olha como é que conversou com a Eva. Igual eu tô falando, igual, por exemplo, apareceu para Jesus ali a serpente falando com a Eva. Mas, assim, hoje em dia, muitas das vezes ele age mais assim, ele não aparece, ele não conversa com a gente desse jeito. Mesmo porque o crente agora tem mais discernimento, né? O evangelho veio, clareou muita coisa pra gente. Então é mais complicado aparecer uma serpente, um demônio de chifre a falar com a gente, vai estar queimado. Mas ele fala, induz a gente a fazer as coisas de outra forma. Pode começar no primeiro, né? Gênesis 3 primeiro. Este, pois, são as nações que o Senhor... Não, Gênesis 3 primeiro. Olha, a serpente é a mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Amém. Tá vendo, irmãos, como que o diabo trabalha? Ele é muito astuto. Né? Chegou como quem não quer nada, perto da Eva, né? Aí, Deus falou que vocês não podem comer nada daqui desse jardim. Parece uma conversa inocente, né? Só tá perguntando. Né? Não pode comer nenhuma dessas árvores aqui, não. Mas já tinha uma intenção, nessa palavrinha já tinha uma intenção. Para induzir ela na hora já a mente dela ir na árvore. Ela não estava nem lembrando daquela árvore, ela convivia muito bem para lá e para cá, sem pensar naquela árvore, mas naquela hora desperta a atenção. Não, todas as árvores não, só aquela, e já prestou atenção naquela, né? É só aquela ali que não. Porque o Senhor falou sim, que no dia que a gente comer dela, a gente vai morrer. Aí ele já foi, não, você não vai morrer, não. Que isso? A Luia não vai morrer, não. Sabe por que Deus está falando isso com você? A Luia, é porque Deus é esperto. Deus é esperto, Ele quer o poder, o conhecimento é só para Ele. A Luia, Ele só quer o conhecimento para Ele. E Ele sabe que na hora que vocês comer daquela né, fruto, aí vocês vão ter conhecimento. Aleluia, vocês vão ter conhecimento. E Deus sabe disso, só que Deus quer só para Ele. Deus não quer compartilhar com vocês, Ele quer, né? Ou seja, ficar no controle. Ele quer ficar no controle. E se vocês tiverem conhecimento do bem e do mal, vocês vão ser que nem Deus. E Ele não quer isso, Ele quer manter vocês sob domínio. Não é o que tem muito no mundo por aí?
aleluia, falando, questione tudo. Pastor fica impondo coisas, não quer que vocês tenham conhecimento, porque eles querem manter né? Manter as pessoas subjugadas e tal, aquela coisa toda, mas olha, não é a mesma estratégia? Não é a mesma palavra que a serpente usou? Que isso? Não vai morrer, não. Deus não quer que você fique igual ele. É espertinho, ele quer só para ele. Enquanto ele deteu todo o conhecimento, vocês são, né? Vocês vão ficar na condição de subordinado dele. Mas se vocês tiverem o conhecimento que ele tem do bem e do mal, vocês vão se igualar a ele. E não tem mais, vocês vão estar do mesmo jeito. Bom, Manuel? Uhum. Exatamente. Não vai acontecer nada, não. Isso não tem nada a ver, não. Isso aqui não tem nada a ver, não. Exatamente. É o tempo todo. Oi. Uhum. Uhum. É isso. É isso que eu estou ensinando. Não tem problema, né? Não, isso não é pecado, não, né? A serpente falou a mesma coisa, né? Não, que isso, nada a ver. Exatamente. Valéria? Não, porque eu lembrei de um negócio que o pastor falou, né? Igual Jó. Jó, quando o diabo apresentou diante do Senhor e Deus permitiu que ele tocasse em Jó, ele em nenhum momento viu o diabo, mas sempre estava atribuindo aquela situação a Deus, que Deus permitiu, que Deus fez isso, que Deus fez aquilo, né? Mas, na verdade, igual o pastor um dia falou, né? Na verdade, era o diabo que estava trabalhando para ver se ele blasfemava, murmurava de Deus, e ele não conseguiu ver que era o inimigo que estava lutando contra ele, igual uma coisa que o pastor sempre fala, que às vezes você falou aí também, que às vezes a pessoa pensa que a luta que ele está passando é Deus que está dando ele, que ele tem que passar pela prova mesmo, que a vida dele é só luta, mas na verdade não é Deus, é o diabo que está fazendo isso com ele e ele não está percebendo, não, né? Exatamente. E para o diabo é uma boa pensar assim, né? Porque ele coloca até a pessoa contra Deus. Entendeu? Ele faz e quem leva a culpa é Deus, a pessoa fica chateada com Deus, né? É uma outra estratégia dele. E o outro ponto que o inimigo usou, e usa, né, até hoje, porque a Eva não morreu. Não morreu. Quantos anos ela viveu depois do pecado? Era mentira de Deus? Né? Então, quer dizer, ficou como se realmente Deus falou a mentira, não tinha problema, né? Mas ela morreu. Ele omitiu, né? Ele omitiu a informação que ela ia morrer, né? A partir daqui não ia ser na hora. Isso aí ele não contou para ela. E não contou para ela também que o conhecimento do bem e do mal era conhecimento terrível, porque a partir daquele momento teve conhecimento do pecado, entendeu? Do mal, entendeu? E aí o mal entrou, entendeu? Nunca ia se igualar ao conhecimento que Deus tinha, entendeu? E até achei outro ponto que a irmã falou, que primeiro o diabo chegou como se ele quisesse saber, ele queria aprender. Mas depois ele estava ensinando. Exatamente. É o que nós vemos hoje, eles chegam como se estivesse aprendendo e depois quer te ensinar. Quer te ensinar como é que você vai servir a Deus se eles não aprenderam até hoje. É verdade. Então você vê que o diabo é muito astuto. Até no caso de Jó, hoje eu estava meditando, né, pensando sobre a questão de Jó. Satanás ele foi muito astuto quando ele falou com Deus e naquele momento ele achou que ele ia fazer até uma armadilha para Deus. Tá certo que ele é um inimigo de Deus e quando Deus falou, viste o meu servo Jó, ele ficou meio afoguetado. Ele te serve porque você encheu ele de bens,
né? Deu um monte de coisa para ele, por isso que ele serve. Aleluia. Só que o diabo também, porque o próprio Deus falou assim, havendo-me tu instigado contra ele. Vamos ver essa partezinha? Sem causa. Instigado contra ele sem causa. Acho que foi na segunda parte. 2:3. Jó 2:3. Pode ler. E disse o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Aí você lê assim, nossa, por que então quer dizer que Satanás incitou e Deus caiu? Né? Se for pensar assim carnalmente, então Satanás incitou Deus contra Jó e Deus caiu que nem um patinho. Foi isso? Não, com certeza que não, né? Aleluia. Porque nós conhecemos nosso Deus verdadeiro, embora a gente pode, não, mas parece isso, mas não é. Se você conhece o seu Deus, você sabe que não é. Você pode não entender o versículo, mas saber que não é, não é. Porque Deus não é... Você acha que o diabo manda em Deus? Você acha que Deus, o pai da sabedoria, vai cair com uma lorota de Satanás? Né? Aleluia. Deus tinha um propósito. Na verdade, foi o diabo que caiu na armadilha. Aleluia. Porque o diabo foi tentar afrontar Deus e pensou assim... Isso me veio no meu coração hoje. O diabo pensou assim, eu induzo ele achou que ele ia instigar o orgulho de Deus. Fala com ele, ele está servindo você por causa que você deu um monte de coisa para ele. Aí Deus vai ficar, vou provar para você que não é. Não é? Vou provar para você que não é. Não é o que muitas vezes o diabo às vezes induz a gente no nosso orgulho? Não é? Mexe com o nosso ego, com o nosso orgulho. Você não é capaz de fazer isso. Vou provar para você que eu consigo. Aleluia. Você ainda não chegou nesse entendimento. Não, vou mostrar para ele que eu sei também. Aleluia, que eu também oro, que eu também, que Deus também me usa. Vou mostrar, ele vai ver se eu não vou mostrar. Aleluia. Às vezes o diabo, irmãos, até usa uma pessoa para chegar perto do irmão, elogiar o um e humilhar o outro. Para o irmão humilhado falar assim, não, eu vou mostrar para ele que eu também tenho a graça de Deus. Ele vai ver que eu tenho a graça. Ele vai ver que eu tenho a graça. E vai no orgulho dele, cai igual patinho no que o diabo queria que ele fizesse, porque ele vai na carne. Ele não vai no espírito, porque ele só está querendo provar para o outro que Deus está com ele. E Jesus não caiu nessa lorota, não. Se tu és filho de Deus, transforma essa pobre. Não, nem só de pão viverá o homem. Né? Cortou barato. Se você é filho de Deus, aos seus anjos dará ordem. A Bíblia fala, né? Que está escrito lá que aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te livrar. Pula daqui até abaixo que os anjos vão te segurar. Jesus falou, não, Senhor, não tentarás o Senhor você. Você acha que caiu na lorota do inimigo? Não caiu, não. E muitas das vezes o diabo vem nessas artimanhazinhas. Aí o orgulho do homem fica lá em cima e ele pensou que ele ia fazer a mesma coisa com Deus. Aí ele falava, ele está servindo o Senhor só porque o Senhor deu umas coisas para ele. Toca nele para ver. Aí, quer dizer, aí Deus ia vir furioso. Não, porque eu vou mostrar para o Satanás que o Jó é fiel, que ele não sei o quê. Entendeu? Aí Deus ia pesar, permitir ele acabar com a raça do Jó. E o que ia acontecer? Ele pensou assim, o Jó vai blasfemar e aí eu ganhei o que eu queria. Aleluia, o Jó vai ficar blasfemado e Deus vai perder. Vai perder, ele caiu na armadilha. Foi incitado contra Jó. Acabou, deixou eu fazer o que eu quisesse com Jó. Jó blasfemou e aí? Armadilha. Ele achou que ele estava armando um laço para Deus e para atingir Jó. Mas só que aí Deus falou, não pode fazer. Ele pensou assim, opa, caiu na armadilha. Aleluia. Só que não, ele estava caindo na armadilha de Deus. Porque, na verdade, quando Deus falou com ele, viste o meu servo Jó, Deus estava armando para ele. Deus estava armando para ele, porque o diabo ia ficar nervoso. Eu já sabia que o diabo ia ficar furiosinho, o que o diabo ia fazer.
quando Deus perguntou para ele, Deus estava armando para ele. E na hora que ele respondeu, ele pensou que ele estava armando para Deus, que Deus estava caindo. Ele pensou que Deus... Exatamente, é isso aí. Ele pensou que Deus era, né? Era ele que cheio de soberba, porque ele não quis tomar o trono de Deus. E ele pensou que Deus ia a mesma coisa, que Deus, né? Igual ele, ia ficar assim, não, que desaforo, me humilhando assim, falando que o meu servo Jó me serve só porque eu abençoei ele. Não, pois eu vou provar para ele que não. Aí pensei, aí eu vou lá e faço, o Jó cai, blasfema, que eu vou azucrinar a vida dele ali, e ele vai cair, e aí eu posso ainda vou rir da cara de Deus, que eu consegui vencer o Jó, né? Mas só que na hora que Deus perguntou para ele, você viste o meu servo, você viu que não foi o diabo que falou nada, foi Deus primeiro. Viste o meu servo Jó? Deus induzindo ele, aí ele foi naquele sentimento, né? Próprio dele, né? Eu vi, mas você abençoou, que não sei o que, tal, mas foi Deus que armou para ele. E ele pensou que ele estava armando para Deus. O inimigo não pega Deus de surpresa, não. Aleluia, não pega, irmãos. Então, se a gente buscar o discernimento do Senhor, a gente também não é pego de surpresa, porque Deus não deixa. Porque antes que o diabo arme, aleluia, Deus já conhece a intenção do inimigo. Ele é mais esperto e mais inteligente que Satanás. E se a gente estiver na visão de Deus, a gente consegue perceber também. É porque tanto os homens como até o próprio Satanás, que mesmo que teve mais conhecimento de Deus do que nós, conhecimento assim, ele ficou perto de Deus, próximo, né? Viu o Senhor. Então, e nós não, né? Nós temos pelo Espírito Santo. Mas você observa que todos eles esqueceram que Deus, a Bíblia fala assim, que a sabedoria é aluna dele. Aluna, aprende com ele. Sabedoria, aluna dele. E o camarada querendo enganar quem? Deus. Não tem nem como, meu pai. Tudo, até Deus não criou Satanás, ele criou um querubim que virou Satanás, né? Com o livre-arbítrio, né? Com o livre-arbítrio. Então você pode ver, Deus criou ele. Sabe tudo que ele pensa, que eu penso, que nós achamos. Sabe de tudo. Então, quer dizer, como a gente faz um papel de bobo. Querer enganar aquele que sabe tudo. Quer dizer, nós vivemos por causa dele. Ele quer que a gente viva. Ele tentando usar, né, uma inteligência, né, uma astúcia, um intelecto, que foi Deus que deu ele. Né? Porque até o nosso raciocínio foi Deus que criou, né? Agora a gente pode usar para o bem ou para o mal, mas foi ele que criou. Ele é o criador. Ele usando esse raciocínio, né, essa sabedoria, entre aspas, que ele foi para o lado do mal, para poder pegar o Criador, para poder enganar o Criador, sendo que tudo está ali. Foi Deus. E a gente vê ser humano, que o ser humano, eles tentam, tipo assim, desfazer de Deus, tirar Deus da jogada. E a gente observa que a pessoa é uma pelota de barro, que daqui uns dias um mosquito vai dar uma picadinha nele e ele vai embora. Não tem como ele viver. E mesmo os outros que continuam vivos, deveriam olhar, peraí, o camarada achou que ele era tanto Deus, já foi embora, cadê ele? Se ele fosse Deus, estava aí, não tem não. Exatamente. E Deus permanece para sempre. Quer dizer, nem isso a pessoa cai a ficha, nem isso eles caem a ficha. É verdade. Então, irmãos, a gente tem que buscar esse discernimento, que é muito importante, irmãos. O diabo trabalha no nosso sentimento, o diabo trabalha em todas as coisas que ele tiver oportunidade, ele é um oportunista. Você já viu que esse camarada sem vergonha, mas sem vergonha mesmo, que onde tem uma brechinha que a moça der, ele aproveita a oportunidade mesmo. Se ela deu um sorriso, ele, opa, deu um sorrisinho ali. Se ela falou uma palavrinha, você tá bem? Não, hoje eu tô triste. Ela tá meio baqueada, hoje eu posso. Que isso? Não. Dá uma palavrinha para ela, para alegrar ela, para ela ficar, entendeu? Isso ser humano, hein? Agora você pensa, Satanás, aproveita qualquer brechinha. Ali, qualquer situaçãozinha que ele vê que ele pode entrar, ele entra, porque ele não vai perder tempo, não. Ele não perde tempo, não. Ele é oportunista, ele não perde tempo. E o crente,
não sei o quê, Satanás nada. Ah, tá. Aleluia. Ele já está fazendo você falar essas palavras. Você está lá falando, não é o diabo não, e você não sabe que foi ele que já te falou, colocou na sua mente. Não é eu não, tá? Não é eu, viu? Tem nada a ver comigo. Ele falou para você. Foi ele. Aleluia. Ele fez, ele correu e falou, não fui eu, tá? Aleluia. E aí você abre, não é o Satanás não. Ele é isso aí, minha filha. Isso aí, viu? Não é eu não, tá? Acredita nisso. Até o versículo que a irmã leu. Nós, né, não ignoramos os seus ardis. Os ardis do diabo, né? E você vê que o próprio Bíblia fala, não dê lugar para o diabo. Não dê lugar para o diabo, porque Deus conhece a criatura que ele criou e que ele virou, ele conhece. Ele sabe, entendeu? Tudo que está escrito na Bíblia foi escrito para o nosso ensino, irmãos. Deus, ele sabe com quem nós estamos lidando. Ele sabe da capacidade desse ser. Por isso que ele fala, vigiai, orai, o diabo está ao vosso derredor como leão, buscando a quem possa tragar. Porque ele sabe que é o tempo todo somos rodeados. Agora, nós devemos ficar apavorados com o inimigo? Não. Aleluia. Mas nós devemos ter prudência. Pedir a Deus esse discernimento. Senhor, me mostra. Me mostra, Senhor. Quando o diabo estiver fazendo, às vezes você pensa que uma coisa é só uma coisa normal. Eu lembro que uma vez, irmãos, eu estava trabalhando lá no posto do Alterosas, e aí eu tive um sonho, que nós estávamos num lugar de trabalho e estava uma contenda, uma confusão. E aí no sonho eu olhava assim e via uma mulher trabalhando, e essa mulher estava trabalhando, e essa mulher era a causa da confusão. Parece que ela tinha um gênio tão difícil, mas tão difícil. E aí parece que ela causava uma confusão, e aquela intriga, o pessoal confusão com ela, e aquele problemão, isso no sonho. Aquele problemão, e no sonho eu ficava olhando assim, misericórdia. Aí, de repente, eu vi que lá naquele ambiente tinha um demônio, igual um anãozinho assim. E aí eu lembro que eu comecei a repreender, eu falei, você está repreendido em nome de Jesus. E aí eu falei, Senhor, envia um anjo agora e tira esse demônio daí de dentro. E eu estava no corredor do lado de fora e lá dentro, né? E lá dentro que o pau estava quebrando. Eu falei assim, Senhor, tira esse demônio, envia um anjo agora e tira esse demônio daí de dentro. Aí no sonho, eu não vi o anjo, mas eu vi que tinha alguém empurrando o anãozinho. Aleluia, empurrando o anãozinho, que ele vinha injuriado. Empurrando ele andando assim, parecia que tinha alguém. Eu não vi o anjo, mas eu sabia que tinha alguém empurrando ele, porque estava saindo obrigado lá de dentro. E ele empurrando aquele anãozinho, e nervoso, olhando para mim assim, nervoso. E até ele sair para fora. Aí na hora que ele saiu para fora, que eu olhei lá para dentro, estava uma paz, uma harmonia. Aquela mulher que estava toda perturbada, nervosa, estava calminha. Ali todo mundo trabalhando em perfeita harmonia. Quem é que estava fazendo isso? Era o diabo. E justamente nessa época estava uma confusão naquele lugar. Aí Deus me mostrou que era o diabo. O diabo. Às vezes aproveitando a personalidade de um que tem mais esquentadinho, o outro que é mais implicante. Aí o diabo faz a festa, né? Um ponto interessante é porque o soberbo, ele tira tanto Deus como o diabo da jogada. Nunca é Deus e nunca é diabo. Nunca é Deus e nunca é o diabo. Tudo é ele. E é onde o diabo faz arruaça na vida dele. Fui eu que fiz, não foi Deus. Fui eu que fiz, não foi o diabo. É isso aí. O diabo tem poder sobre... Exatamente. E uma coisa, irmãos, que eu sempre falei, que isso Deus me mostrou, Deus me revelou isso. Que eu estou sempre pedindo para Deus, Deus, não deixa eu ficar enganado com as obras do diabo, não. Me mostra, Senhor. Eu sempre tive esse interesse de descobrir o que o diabo estava fazendo para lutar contra ele. Não é só curiosidade. É porque a gente precisa saber para a gente poder saber onde a gente está pisando. Porque ele é invisível. Você está vendo diabo? Não está vendo diabo. Aleluia. E muitas vezes é tão sutil, igual eu falei, um pensamento que você acha que é seu. Você pensa que o pensamento é seu e não é seu. Entendeu? E as pessoas ignoram o ardido de Satanás. Então, eu sempre pedi a Deus. E aí, uma coisa que eu sempre falo é que muitas das vezes a gente fala assim, o diabo manda seta. E manda mesmo, manda seta o tempo todo. Aleluia. Igual eu falei, ele é oportunista. Mas a gente tem que vigiar, e eu sempre falei isso, vigiar
Por quê? Muitas das vezes, vamos supor que a gente tem uma conduta, um pensamento, alguma ação, que a gente fala assim, isso foi uma seta do inimigo. E às vezes pode até ser mesmo, seta do inimigo. Mas, como eu disse, uma seta por causa da nossa fraqueza. E a gente ignora isso. Coloca a culpa do diabo, mas é uma fraqueza. E como que você sabe que aquela seta não é uma coisa só do inimigo, que tem uma parte sua? Quando ela se repete. Quando ela vai se repetindo. Talvez o diabo pode até mandar uma seta de uma coisa que você não tem, mas se você deixar descer para o seu coração, aí vai ser sua agora. Entendeu? Ele já te convenceu. Ele conseguiu, ele lançou e você acatou. A partir daquele momento entrou, meu filho, agora é seu. E aí depois que você alimentou aquilo, aí ele vai sempre insistir naquilo, porque ele já te ganhou naquele ponto. Mas, aleluia, pode ser algo da nossa genética, da nossa personalidade. É da nossa natureza. Eu sou muito nervoso. O diabo sempre vai jogar seta para eu ficar irado. Sempre. Eu sou nervoso. Aí fala, nossa, é seta do diabo. O diabo usou um, o diabo usou o outro. Está todo mundo contra mim. O diabo gosta de me irritar. Aleluia. Tudo é o diabo. Então, quer dizer, aí o diabo tem que parar, porque tudo é ele. Mas ele não percebe que eu tenho fraqueza. Eu sou muito nervoso. A fraqueza é minha. Então, o diabo entra e sai a hora que ele quiser. Aleluia. Por isso que ele insiste. Toda a vida ele vai insistir para me deixar nervoso, para me deixar irado, porque eu tenho a fraqueza. Entendeu? Por isso ele vai insistir. Agora, vamos supor ser um irmão que é paciente, mas pai da paciência. Aí do nada vem uma coisa nele para ele ficar nervoso. Vem um trem assim, uma coisa, um pensamento para ele ficar nervoso. Ele não é, ele é paciente. Aí ele, na hora, ele fica assim, que coisa esquisita, né? Aí ele pode tanto alugar e a partir daquele momento, né, irar e fazer alguma coisa. Aí ele fala assim, engraçado, veio um pensamento aqui que eu nunca pensei. Eu nunca pensei isso. Nunca. É estranho. Aí sim. Aleluia. O diabo veio, ele fez uma jogada ali. Vamos ver, vai que cola. Vai que cola. Aleluia. Se colar, tá tudo bem. Desceu pro coração, eu ganhei. Mas vamos ver. Aleluia. E aí o que acontece? Aí é estranho, ou então um pensamento muito estranho. Igual teve um dia que eu estava na igreja, veio um pensamento tão esquisito. Mas tão esquisito que eu não penso, não é uma coisa que eu penso, não é uma coisa que eu nunca pensei. Veio na minha mente. Tão esquisito que na hora eu pensei assim, que isso? Eu levei um susto. Fez sangue do cordeiro, está queimado, Satanás. E aí, dispersou. E não voltou. Por quê? Porque não era fraqueza minha. Aquele lá não era fraqueza minha. Aquele lá era uma seta do diabo inusitada que ele queria. Ele queria despertar aquilo em mim, mas porque não tinha. Agora, vamos supor, aí eu veio aquele dia. Aí no outro culto eu chego, ou não precisa ser na igreja, no outro lugar, eu penso de novo. Eu sinto de novo a mesma coisa. Aí eu vou embora, eu estou num lugar, acontece uma coisa, de novo. Estou sempre sentindo, estou sempre pensando a mesma coisa. Peraí, é só seta do diabo? Pode ser seta dele, você já sabe que você tem a fraqueza. Mas não, ele está mostrando para você que tem um problema, que precisa ser trabalhado. Não é só o diabo, não. Tem fraqueza, entendeu? Tem fraqueza. Por que ele está insistindo tanto? Porque ele sabe que tem êxito. Ele está insistindo porque ele sabe que tem uma fraqueza ali. E se ele vê, minha filha, a oportunidade, sabe que tem uma fraqueza, ele vai sempre fazer. Entendeu? Ele vai sempre fazer. Então, a gente tem que até pedir Deus para nos dar graça para inverter a ação do inimigo. Poxa vida, todo dia eu penso a mesma coisa, todo dia eu sinto a mesma coisa. Então, quer dizer, tem é seta do diabo, mas o diabo, então, está usando isso contra mim. Por quê? Porque eu tenho uma fraqueza. Então, o que eu vou fazer? Trabalhar minha fraqueza, que na hora que ele vier, ele não vai encontrar espaço mais. Vou me revestir, que ele não vai me lançar esse pensamento mais. Ele não vai lançar esse sentimento mais. Aí, o que ele é? Derrotado. Amém, irmãos? Vamos pedir ao Senhor discernimento, né? Buscar, isso é importante para o crente. A Valéria? Não, eu estava pensando aqui, né, que eu lembrei de Geazi, quando ele foi pegar, né, o que não era para ele pegar, que era o dinheiro, né, as riquezas de Naamã, tal. Engraçado que naquele momento, quando Satanás usou a fraqueza dele, não mostrou para ele a consequência que ele teria.
Ele pensou que não, que ele ia pegar o dinheiro, ia guardar, ia ficar tudo certo. Maravilhoso. E é isso que Satanás às vezes faz com a gente. Ele joga a seta, impulsiona a pessoa a ir lá e fazer, mas ele não mostra para a pessoa a consequência que vai ter. Porque na hora da consequência, ele pula fora e deixa a pessoa sozinho. Exatamente, porque a intenção dele é prejudicar a pessoa mesmo, né? Prejudicar, por isso que ele lança aquilo. Amém, irmãos? Vamos receber o pastor com palmas e glória a Deus?